inovação. César, muito se fala hoje em dia também da busca aí pela construção da tal da AGI, né, que seria essa inteligência artificial geral, que seria capaz de atuar em todas as frentes, seria capaz de desenvolver todo tipo de atividade. E queria saber qual é a tua visão sobre isso. No meu entender, existe muito de oba-oba aí do hype, né, e óbvio que né, hoje virou assim de certa maneira um modus operandi aí entre CEOs dessas grandes, gigantescas empresas de tecnologia de manter sempre a empresa na crista da onda ali para atrair mais investidores. Então a gente sabe que faz parte do jogo. Mas na sua visão, a gente está próximo disso? Isso é para as tecnologias que a gente tem hoje é exequível, é realista falar de uma AGI? Porque eu vi uma entrevista, inclusive no podcast do Bill Gates, que ele esporadicamente solta um ou outro episódio ali, um bate-papo, e teve uma especialista em inteligência artificial norte-americana que ela falava que o caminho, na verdade, é a especialização e não desenvolver o que pelo senso comum, a gente chamaria com mais força bruta, ali, mais capacidade de processamento, né, para criar coisas cada vez maiores. Você, o que você vê aí sobre esse papo todo de AGI, o César? É legal isso, né? É um tema que está sempre em discussão. Se a gente voltar ao tempo, né, o próprio termo inteligência artificial foi em cima dessa busca por fazer uma máquina que tenha, digamos, a capacidade da mente humana, ou até ultrapasse a capacidade da mente humana. Em 1958, o Rosenblatt, quando fez o Perceptron, a ideia era que em 6 a 7 anos você teria uma máquina com essa capacidade. Em 1970, um dos grandes eh, filósofos e cientistas, Marvin Minsky, disse que no máximo 20 anos nós teríamos isso. E até hoje a gente não consegue. Todo ano tem esses altos e baixos, avanço da tecnologia, surgem algumas coisas interessantes. Uma máquina ganha do campeão mundial de xadrez, como o Deep Blue, venceu Kasparov em 97. Ser humano agora está sendo ultrapassado. Mas jogar xadrez é dentro de regras muito, né, muito limitadas, quer dizer, é computação massiva em cima disso. Então, e a AGI, a AGI é um termo que tem muito a ver com a valorização das big techs, elas têm que ter sempre alguma coisa para dizer, olha, porque a grande parte do valor das ações é a expectativa futura de ganho, né? Tem que ter uma Sim. coisa nova. Então, tem muito de hype em torno disso. E o que a gente vê hoje? Primeiro, ninguém define bem o que é AGI. Não existe um consenso até da definição. Então, fica difícil saber o que é AGI. Para mim, pode ser isso, pode ser aquilo, você não sabe o que é. Então, fica difícil definir o que é e difícil até dizer se você chegou lá. Você pode dizer, não, fazer um texto é isso. Ou não. Para mim é e para o outro não é. Então, segundo, fazer algo similar à inteligência humana, a gente nem sabe como é que o nosso cérebro funciona, como a nossa inteligência, certos aspectos de compreensão do mundo que a máquina não tem, ah, sentimentos e percepções que nós temos. Nós temos, por exemplo, sentimento de frustração, quando eu tenho expectativas de vencer alguma coisa, não venço, a máquina não tem a mínima noção disso, e isso incorpora uma série de mudanças comportamentais. Mesma coisa quando você tem a sensação de alívio, puxa, essa coisa ruim não aconteceu. A máquina não tem nada disso, a máquina não sabe o que está fazendo. Quando ela ganha um jogo de xadrez, ou quando vence uma disputa qualquer, ou quando escreve algum texto, ela não fica, pô, que legal esse texto, olha só, vou ligar para o meu amigo dizer que eu fiz um negócio legal. Até porque hoje as técnicas mais badaladas são essas LLM, né, modelos grandes de linguagem, eles geram a próxima palavra, probabilisticamente. E sai qualquer besteira, né, as chamadas alucinações. Não é erro, porque faz todo sentido probabilisticamente aquela palavra sair depois da outra. Só que para nós não tem significado nenhum. Diz que é erro da máquina. Não é erro da máquina. O resultado probabilístico está absolutamente correto. Só que para nós não faz o mínimo sentido. Porque a máquina não tem a mínima ideia do que está fazendo. Se ela está gerando uma poesia ou gerando uma linha de código, depende da sua base de dados de entrada, o prompt que você fez, olha, isso aqui é para, no fundo, a base de dados é terça, vai gerar uma poesia, que ela pega as palavras-chave e monta aí aquela poesia. E ela fez,
tem a mínima ideia. Ela não tem a mínima ideia do que ela fez, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se está certo, errado, não tem esses conceitos. Então, se você não tem esses conceitos, fica difícil imaginar uma máquina inteligente. As máquinas hoje são modelos matemáticos que fazem muito bem determinadas coisas bem específicas. Uma máquina que analisa uma imagem de câncer de mama não dirige carro e não joga xadrez, e muito menos toca violão. Nós, como humanos, eu posso ser um radiologista que toco muito bem violão, vou de carro para o hospital e escrevo poesia nas horas vagas. Eu, uma única pessoa, né? Essa hipotética pessoa. A máquina não. Eu tenho sentimentos, ela não tem. Então, enquanto a gente nem sabe o que é inteligência, a gente nem sabe o funcionamento do cérebro, como é que a gente vai simular algo que a gente não sabe? E se a gente não sabe, não dá para simular. Aí diz, mas eu estou chegando próximo de uma AGI. Mas então, o que é uma AGI? Também não sei. Então, como é que eu vou simular o que eu não conheço para chegar próximo de algo que eu não sei nem o que é? Então, eu vejo muito oba-oba, assim, papo de, às vezes me dá a impressão que nós estamos conversando, eu moro no Rio, né, aqueles botequins, assim, de você toma um chopp, já não desce um chopp, você está falando qualquer coisa, numa boa, e todo mundo responde numa boa também, sem entender o que você está falando, e eles também sem entender o que está falando. Às vezes parece essa conversa, assim, de meio bêbado. Então, eu acho que, primeiro, eu não sei o que é GI também acho que ninguém consegue definir com precisão, não há um consenso. Se você não tem um consenso, você não sabe se você está perto ou próximo. Mas supondo que nós temos de tecnologia, uma tecnologia que é modelo matemático, um conjunto de formas matemáticas que geram a próxima palavra, não tem inteligência nenhuma nisso. Inteligência de quem construiu. Eu não posso dar inteligência colocando mais máquina para fazer mais contas. Eu tenho 2 mais 2 igual a 4. Agora eu vou ter milhões de máquinas fazendo 2 mais 2. A máquina não ficou mais inteligente. Sim, Uma calculadora faz contas muito mais rápido que eu faço, mas ela não é mais inteligente do que eu. sim. Quando eu estou pensando, se eu pegar, multiplique 780 por 314, divida por 7 e calcule a raiz quadrada. Você vai levar um tempão fazendo isso à mão. Na calculadora eu faço instantaneamente, posso fazer no computador milhões de vezes. Ela é mais inteligente do que eu? Não, absolutamente não. Naquela coisa específica, ela foi mais rápida, não é mais inteligente. Então, eu acho que nós estamos desviando a atenção do que é importante. Inteligência artificial traz ganhos reais para a organização, se bem utilizada, se bem usada no lugar certo, né? É uma ferramenta, como um martelo, pode pregar um prego na parede, montar um móvel, mas vai quebrar uma vidraça, se você aplicar de forma errada. Se você aplicar bem, vai funcionar bem, vai trazer resultados, como toda nova tecnologia, nova não, né? Como toda tecnologia que evolui e traz, mas tem seus efeitos colaterais. Os efeitos colaterais. Você tem a multiplicação dos estereótipos, você tem as alucinações, você não pode confiar cegamente nos resultados. Tem uma série de cuidados que você tem que tomar ao usar a tecnologia. E se a gente ignora esses cuidados e cria uma fantasia de uma máquina que vai nos substituir, que vai destruir a humanidade, eu acho que é voltar à ficção científica, legal, divertido, curioso. Você vê lá o Terminator, né, do Schwarzenegger, mas é ficção. Então, é um papo de botequim. Fora de propósito, né, César? Mas o pessoal Sim. adora, né, esse papo. Isso é o que o pessoal mais gosta, Adora. dá mais audiência, né, César? Ainda mais audiência. Aí vem lá, vamos ter uma máquina, o seu emprego vai estar demitido. Às vezes você vê reportagens, posts, do cara falando, acabou o médico. O cara não é médico, não sabe nem a função do médico. Então, por que uma máquina chega e faz uma análise razoável de identificação de câncer de mama, pode ser usada, por exemplo, para diminuir a carga médica, facilitar a triagem, né, porque é um processo demorado. Mas o médico não fica só olhando mais, faz muito. Agora tem uma ferramenta que desenvolve código. Então, acabaram os engenheiros de software. Mas engenharia de software não é escrever código. É, dizer que o engenheiro de software, a função dele é escrever código, quer dizer que o jornalista é colocar palavras em ordem. Ele tem que pensar, pesquisar e escolher as melhores palavras para escrever um texto que faça sentido. A palavra é o detalhe no processo, a codificação é o detalhe. Hoje eu Sim. coloco as palavras em ordem muito mais rápido, que eu uso um copy and paste, estou escrevendo um texto,
puxa, tem um texto aqui que eu escrevi há um mês atrás que se encaixa bem, vou colocar ele aqui e mudar rápido. Olha que ganho de produtividade eu tive. Mas a minha função não é fazer copy and paste, é pensar em algo e produzir esse algo. Claro que eu ganho usando ferramentas que me ajudam. Então, a simplificação de funções ou profissões faz com que essas visões assim bombásticas, acabou o médico, acabou o engenheiro de software, acabou isso, acabou aquilo, porque a IA fez alguma coisa. IA passou no exame da OAB, acabou o advogado. Certo, já Não tem ouvi nada a essa ver também. uma É. coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa absolutamente com a outra. Tem muito mais coisa que o advogado faz do que simplesmente fazer prova de OAB. E fazer prova no OAB não significa necessariamente que ele vai ser um bom advogado, ou Exato. que ele é um advogado. Isso gera manchete, chama atenção, e fica essa discussão que a gente vê aí. O César, em última instância, a inteligência artificial ainda não está substituindo nem os motoristas de Uber, né? Porque você vê aí que Não, não, o não pessoal só, está não só. desistindo, jogando a toalha em relação ao desenvolvimento do carro autônomo. Porque GM o já carro, cortou investimento, Apple, então. exatamente. Quando surge uma tecnologia, há uma super expectativa. Vai resolver todos os problemas do mundo. Aí quando você sai da teoria para a prática, você encontra as dificuldades. O trânsito é totalmente, digamos, imprevisível. Uma criança cruza a rua, uma série de coisas que você não espera. E uma máquina, ela é um reconhecimento de padrões, ela é treinada com reconhecimento de padrões. Então, você tem que ter todas as possíveis situações para ela entender e poder, de alguma coisa, reagir.